Eu quero convidá-los, por favor, para meditarmos aqui num texto que eu já estava preparando alguns domingos atrás. Eu já tinha preparado esse texto para pregar na manhã daquele domingo de ceia, quando, então, 7h pouco da manhã, comecei a sentir algumas fisgadas aqui na região esquerda do rim, e acabei depois tendo que correr para o hospital e tudo. Então, é uma mensagem que era para ter pregado a mesma num contexto de ceia, mas, curiosamente, vocês vão perceber, à medida em que nós meditarmos no texto, eu diria que o texto foi bem profético, inclusive para o contexto em que eu vivi nesses 9 dias aí passados, mas eu busquei adaptá-lo para o contexto específico do dia de hoje, onde nós comemoramos aí o Dia das Mães. Aliás, parabéns a todas as mamães, as presentes, as futuras. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E o tema da nossa mensagem, ele versará sobre esse assunto que envolve o caráter de ser mãe, mas com alguns ensinos presentes aqui no texto, que eu espero que sejam de fato abençoadores para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Quero convidá-los, por favor, para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e versículos 21 a 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, e versículos 21 a 28. O tema da nossa reflexão na noite de hoje, meus irmãos, será a mulher cananeia, uma mãe exemplar. Já em comemoração ao Dia das Mães, mas buscaremos trazer algumas lições, algumas reflexões que espero sejam úteis para todos nós cristãos em geral, não apenas mães, é claro, embora a mensagem tenha um certo direcionamento para as mães, usaremos o exemplo, sobretudo, de uma mãe, mas eu espero que seja útil para pais, para mães, para solteiros, para casados, enfim, para toda a igreja de Cristo, para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 15, e versículos 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir-lhe para que fale conosco nessa noite usando esse texto bíblico. Pai, nós queremos engrandecer o seu nome, queremos louvá-lo pela sua bondade, pela sua grandeza, pelo seu amor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque se hoje aqui estamos com saúde, ou até mesmo talvez passando alguns problemas, uns mais do que outros, estamos aqui porque a sua graça nos sustentou, a sua misericórdia tem sido sobre a nossa vida, e é por isso que nós te bendizemos, te louvamos e te adoramos. Senhor, mais uma vez nós lemos uma importante, pequena, mas importante porção da sua palavra no Evangelho de Mateus, e te pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa vida neste momento. Dê-nos graça, como sempre te pedimos, porque sem a sua graça não podemos fazer absolutamente nada. Não podemos nem pregar a sua palavra, não podemos ouvi-la, não podemos compreendê-la, não podemos aplicá-la à nossa vida, mas com a sua graça nós podemos fazer todas estas coisas e muito mais ainda. Mas te pedimos mais uma vez, nos dê graça para refletirmos sobre esse assunto.
Dê graça também à sua igreja para absorver esses ensinos, para prestar atenção àquilo que será dito e para que todos nós também sejamos, Senhor, impactados, tocados, abençoados, transformados pela sua gloriosa e santa palavra. Te pedimos tudo isso, agradecidos, em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Como disse, o tema da nossa mensagem na noite de hoje, uma noite propícia para isso, é a mulher cananeia, uma mãe exemplar, tendo como fundamento o texto bíblico ora lido de Mateus, capítulo 15, e versículos 21 a 28. Como eu disse para os irmãos, como nós hoje comemoramos o Dia das Mães, então eu decidi, embora já estivesse meditando sobre esse texto há algumas semanas, eu decidi compartilhar com vocês algumas reflexões sobre uma mãe exemplar da Bíblia, uma mãe anônima, uma mãe heróica, que é conhecida nas Escrituras simplesmente como a mulher cananeia. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que nos apresenta um drama profundo, grandioso, vivido por uma mãe e por sua filha. E nós somos informados pelo texto bíblico que lemos, que essa mãe e a sua filha são estrangeiras. Elas não eram judias, elas eram da região da Fenícia, que atualmente é identificada mais ou menos com o que nós chamamos de Líbano, bem ali nas circunvizinhanças de Israel. Além disso, nós somos informados também que essa mãe e essa filha estão vivendo, estão experimentando um verdadeiro drama familiar, visto que a filha aqui citada, ela está sofrendo devido a um caso de possessão demoníaca. E diante de todo esse drama vivido por essa mãe e por essa filha, saltam-nos aos olhos, especificamente falando, as atitudes dessa mãe. E é sobre essas atitudes que eu gostaria de falar aí com vocês nesta noite. E mais uma vez eu espero que Deus use essas lições, essas reflexões, essas meditações para falar ao nosso coração e para também nos instruir nos seus caminhos e na sua palavra, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Meus irmãos, a primeira lição que aprendemos nesse texto que nós lemos é a seguinte: a mulher cananeia foi uma mãe que viu o drama pessoal de sua filha conduzi-la até Jesus. A mulher cananeia foi uma mãe que viu o drama pessoal da sua filha conduzir a mãe até Jesus. Prestem bem atenção comigo ao que dizem os versículos 21 e 22, parte A de Mateus 15, que dizem: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Observe agora o versículo 22, apenas a primeira parte. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, veio a Jesus. Observe comigo uma importante verdade presente aqui no texto. Foi o sofrimento da filha da mulher cananeia, que estava endemoniada, que conduziu a sua mãe, isto é, a mulher cananeia, a Jesus. E eu desconfio, meus irmãos, que se tudo estivesse bem, se tudo estivesse às mil maravilhas, se tudo estivesse ok na vida dessa mulher cananeia e da sua filha, possivelmente ela jamais teria ido até Jesus, possivelmente jamais teria saído das regiões de Tiro e Sidom para ter um encontro com Jesus. E você sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que as adversidades, as aflições, as angústias, a dor, os problemas, o sofrimento e as tribulações têm a incrível capacidade de nos conduzir a Deus, de nos guiar a Deus e de nos aproximar de Deus. Às vezes, Deus envia ou permite certas tribulações em nossa vida, porque essas tribulações, meus irmãos, contribuirão, por exemplo, para que leiamos mais a Bíblia, para que oremos mais, para que nos santifiquemos mais, para que confiemos mais em Deus, para que nos aproximemos mais de Deus e, portanto, para que sejamos assim mais transformados por Ele.
É verdade que não devemos depender dos nossos problemas, das nossas adversidades, da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas tribulações. Não devemos depender deles para que eles nos conduzam a Cristo. Mas o fato incontestável é que Deus frequentemente se vale das nossas dores e dos nossos sofrimentos para que nós nos aproximemos dele. É assim ou não é? Ou é apenas comigo? Ou isso também acontece de vez em quando com você? Estamos bem, às vezes acabamos caindo numa zona de conforto, às vezes acabamos não pensando muito em orar, em jejuar, em ler a Bíblia, em interceder pelos irmãos, em de repente fazer uma série de outras coisas que irão abençoar a vida, não apenas de irmãos, mas às vezes de outras pessoas, de vizinhos, de parentes, de conhecidos, de amigos. Mas quando uma determinada dor, um determinado sofrimento bate à nossa porta, é incrível como Deus pedagogicamente se vale vez por outra desses elementos para que nós nos aproximemos dele. Portanto, não desprezemos, meus irmãos, as nossas tribulações diárias, porque Deus frequentemente as usa para nos aproximar dele mesmo. Frequentemente, Deus as usa para que nós nos aproximemos dele. Como os irmãos sabem, tive aí há 2 semanas uma pedrinha miserável de 4 milímetros no rim esquerdo. E eu vira e mexe em casa, quando estou lá, estou preparando a mensagem, eu vou para alguns lugares. Quando eu vou para a faculdade, eu tenho o costume de andar bastante, eu gosto de andar. E eu tenho um hábito, é bem frequente comigo, quando eu vou andando eu oro. Às vezes eu não gosto de pegar o carro, eu deixo o carro estacionado lá, perto de onde dou aula, no Belenzinho, quarta-feira que é rodízio, chego mais cedo, sabe o que eu faço? Eu vou do Belenzinho até a Moca a pé e volto. 1h30 andando, antes para ir. E no caminho, eu vou orando, e vou orando, e vou orando. Mas eu confesso que quando essa pedrinha veio, eu orei de manhã, orei de tarde, orei de noite. Falei, Senhor, o Senhor quer que eu ore? Tá bom, eu tenho o hábito de mais ou menos orar, mas se o Senhor quer que eu ore mais, então, obrigado por esse espinho na carne. Ou, para contextualizar, essa pedrinha na carne, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor. E ainda bem que ele disse, a minha graça te basta, mas além da graça, ele me ajudou a expelir a pedrinha. Deus foi bom comigo, né? Foi bom comigo nesse sentido, foi mais gracioso, eu diria, é apenas uma força de expressão comigo do que com Paulo, porque Deus disse para ele, fique com a graça e com o espinho. Deus me deu graça, mas permitiu que o espinho, que a pedrinha saísse. Deus foi bondoso. E se não fizesse isso, ele continuaria a ser bondoso da mesma forma. Amém? Ele continuaria a ser bondoso da mesma forma. Mas além disso, meus irmãos, esses versículos que nós lemos também nos ensinam, além desse fato incontestável, irrefutável, de que as nossas tribulações com frequência nos aproximam de Deus, porque foi o endemoninhamento da filha da mulher cananeia que aproximou a mulher cananeia de Jesus, e conosco acontece a mesma coisa. São problemas na família, de ordem financeira, emocional, seja lá quais forem, é que frequentemente Deus usa, Deus instrumentaliza para que nós nos aproximemos dele. Mas além disso, os versículos lidos também nos ensinam que a fé pode surgir nos lugares e condições mais inesperados. Olha que coisa interessante. A fé também pode surgir nos lugares mais inesperados. Às vezes, nós somos propensos a pensar que a fé cristã, evidentemente, me refiro aqui sempre à fé cristã, às vezes somos propensos a pensar que a fé cristã surgirá mais facilmente em um lar cristão do que em um lar não cristão. Porque o lar cristão, nós raciocinamos, é um ambiente mais favorável à conversão cristã do que um lar não cristão. Mas nem sempre, obviamente, as coisas são assim. Não é isso? As coisas nem sempre ocorrem desse jeito. Às vezes, a fé cristã pode brotar, pode nascer, pode surgir nos lugares mais inimagináveis, mais impensáveis, mais improváveis e mais incogitáveis. E você sabe o que isso significa? E preste muita atenção, por favor, ao que eu vou te dizer. Isto significa que é a graça de Deus e não o lugar que alcança as pessoas e as salva.
É a graça de Deus que alcança, não é o lugar. O lugar pode ser o mais desfavorável, pode ser o mais inóspito, pode ser o mais hostil, pode ser o mais antagônico ao Evangelho, mas se Deus quer salvar, a graça dele rompe barreiras e ele vai em situações, condições e lugares que nós nem sequer imaginamos. Às vezes, meus irmãos, a pessoa nasce em um lar cristão, mas permanece incrédula a vida toda, não é isso? Talvez devamos conhecer pessoas mais ou menos assim. Por outro lado, às vezes a pessoa nasce, por exemplo, em um lar ateu, ou em um lar promíscuo, ou em um lar avesso à religião, ou em um lar, por exemplo, repleto de prostituição, ou em um lar cheio de valores, digamos que anticristãos, mas ela se converte. E sabe por que isso ocorre? Porque, mais uma vez, não existe lugar, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça de Deus, pela graça de Jesus, pela graça do Espírito Santo. Pode ser o lar mais descabeçado, mais reviravolto, pode ser o lar mais terrível, mais pecaminoso. Não há barreiras, não há lugar onde o pecado seja tão grave que a graça de Jesus não possa ali alcançar os seus moradores, os seus habitantes e as pessoas ali presentes de forma geral. Por que estou dizendo isso? Tiro e Sidom eram duas antigas cidades que estavam localizadas na Fenícia, a qual atualmente, como eu acabei de mencionar, é identificada com o Líbano. Tiro está localizada a cerca de 40 quilômetros ao sul de Sidom e a 24 quilômetros ao norte da fronteira entre o Líbano e Israel. E os fenícios, irmãos, só para termos uma ideia, que era a região de onde essa mulher cananeia vinha, os fenícios eram povos politeístas, que na antiguidade adoravam diversos deuses, entre os quais citamos, por exemplo, Baal, Sapis, um deus do sol, um deus solar, Quesep, que era uma divindade do mundo inferior, Esmun, que era o deus da cura, e além disso, eles também, os fenícios, eles eram adeptos de cultos da fertilidade, e assim por diante. Na época do Novo Testamento, os fenícios, eles ainda eram povos muito idólatras e sincréticos, que misturavam uma diversidade ali de cultos e de crenças pagãs na sua fé. Agora, veja só que coisa extraordinária. Veja só comigo que coisa estupenda, que coisa maravilhosa, que coisa graciosa, que coisa fora de série. Foi exatamente em um ambiente adverso, de novo, contrário, inóspito e nada promissor como esse, que uma mulher reconheceu Jesus como Senhor e como Filho de Davi. A fé, meus irmãos, ela pode surgir nos lugares mais inesperados, porque ela depende da graça de Deus e não do ambiente apropriado para poder dar certo, para poder prosperar, para poder vingar. É Deus quem faz isso. Não é o lugar. Às vezes nós queremos preparar todo lugar, queremos preparar o ambiente, e claro que é bom termos um ambiente correto, regado, ético, moralmente sadio, tudo isso é bom, mas não nos esqueçamos de que o pior dos lugares, a pior das geografias, o pior dos cenários, nada disso é páreo para a graça de Deus. Deus pode manifestar a sua graça nos lugares e diante de pessoas as mais improváveis, com o propósito de salvá-las, transformá-las e abençoá-las, como Ele fez na vida dessa mulher cananeia anônima, dessa mãe anônima de Mateus capítulo 15. Lição poderosa que Deus também nos dá nesse primeiro item. Avançando um pouco mais, descobrimos, em segundo lugar, que a mulher cananeia foi uma mãe que não mediu esforços para ajudar a sua filha. Coisa de mãe, né? A mulher cananeia, em segundo lugar, foi uma mãe que não mediu esforços para ajudar a sua filha. Mateus 15, 22, parte A, mais uma vez um trechinho, diz isso. O texto diz: uma mulher cananeia natural dali, isto é, da região de Tiro e Sidom, atual região do Líbano, veio a ele, a Jesus. E ela vem fazendo o quê? Veio a ele gritando. Prestem bem atenção nesse verbo, gritando. Como essa mãe se aproxima de Jesus? Ela se aproxima dele gritando. E sabe o que é interessante aqui? É que o verbo grego traduzido aqui como gritar,
Por aparecer na forma do imperfeito no grego, ele indica que a mulher continuava a gritar. Ela não chegou diante de Jesus uma única vez e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O tempo verbal aqui grego, a forma do verbo, aponta para uma ação contínua, repetida e reiterada. O que significa dizer, meus irmãos, que ela deve ter gritado uma vez, e duas, e três, e quatro, e cinco, e várias vezes ela falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela não sussurrou aos ouvidos de Jesus, ela se esgoelou, ela gritou. Sabe por quê? É assim que mães normalmente agem quando veem os seus filhos e filhas em perigo. Elas gritam. É assim ou não é? Observe que essa mulher não está preocupada, meus irmãos, com aquilo que as pessoas irão pensar sobre ela. Ela não está preocupada se as pessoas a verão como uma doida, como uma louca, uma desequilibrada ou algo do gênero. Olha que mulher louca, fica gritando na rua, atrapalhando as pessoas. Inclusive os discípulos ficaram incomodados com ela, mas calma que esse é um ponto para vermos daqui a pouco. Incomodou todo mundo, ela não está nem aí, sabe por quê? O mais importante é a saúde da sua filha, é o bem-estar da sua filha, ela quer bem a sua filha, e portanto, ela não se preocupa em passar o maior carão, em passar o maior vexame, porque mães que amam seus filhos, muitas vezes não se preocupam com essas coisas. O importante é ver o filho bem, é ver a filha bem. É ver eles dormindo bem, é bem casados, com saúde, é bem vestidos, quando está frio, bem agasalhados. Isso é coisa de mãe. Esta mulher, meus irmãos, esta mãe anônima, está preocupada apenas em ver a sua filha curada. Ela está preocupada apenas em ver a sua filha liberta. E para isso, ela não se importa se tiver que pedir socorro a Jesus, mesmo que seja aos gritos, aos berros e de forma repetida. Mães de verdade se doam pelos seus filhos, se entregam pelos seus filhos e lutam pelos seus filhos. E essa mulher cananeia é um bom exemplo disso. Eu estou certo, estou convicto de que há muitas mães presentes aqui que agem assim, pensam assim, e são tão bravas e guerreiras e abençoadas, como essa mulher também o fora no contexto passado. E graças a Deus pela vida de vocês, mães, em nome de Jesus. Mas também descubro, lendo aqui um terceiro item, uma terceira lição nesse texto, que é a seguinte. Tem tudo a ver com o item precedente, o segundo item. Em terceiro lugar, meus irmãos, a mulher cananeia foi uma mãe que se solidarizou com a dor da sua filha. Ela foi solidária à dor da sua filha. Veja o que diz Mateus 15, 22, agora a parte B do versículo, que diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim. A mãe falando no lugar da filha, de mim. Olha que coisa interessante. Quem é que estava endemoniada? Quem é que estava sofrendo? Ora, era a filha da mulher cananeia e não a própria mãe. Mas sabe o que acontece? Essa mãe anônima, ela encara o drama da sua filha como se fosse o seu próprio drama. Ela encara o problema da sua filha como se fosse o seu próprio problema. Ela encara a dor da sua filha como se fosse a sua própria dor. Sabe por quê? Porque é assim que mães exemplares e mães virtuosas agem. A dor do filho é a dor dela. A dor da filha é a dor dela. O problema da filha, do filho, é a dor dela também. Mães, meus irmãos, são seres humanos dotados de profunda empatia com seus filhos. É claro que, às vezes, no nosso meio, a gente também conhece o outro lado da moeda, para sermos honestos. Tem mães, infelizmente, degeneradas, que abandonam filhos em latas de lixo, em vários outros lugares. Às vezes, instrumentalizam os próprios filhos para venderem drogas, acabam depois se tornando traficantes. Então, sejamos sinceros, francos quanto a isso, não podemos dourar a pílula. Existem também mães que não prestam, é verdade. Está cheio de mães e pais, enfim, de seres humanos por aí que não prestam. Mas, via de regra, em geral, mães agem assim. Mães agem assim. Então esta mãe, como nós mencionamos, meus irmãos, ela é dotada de profunda
empatia pela sua filha. E por isso, quando um filho sofre, a sua mãe sofre junto. Quando um filho se alegra, a sua mãe se alegra junto. Quando um filho está doente, a mãe adoece um pouco com o filho também, ou muito, dependendo do contexto. E é por essa razão que, apesar do drama ser da filha, a sua mãe também absorve esse drama para si. E é por isso que ela grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ela dissesse para Jesus, Senhor, a adversidade da minha filha é a minha adversidade. A dor da minha filha é a minha dor. O problema da minha filha é o meu problema. Por isso, tem misericórdia de mim, que sou mãe, porque eu sofro junto com ela. E que Deus abençoe as mães. E graças a Deus pelas mães que encaram as dores dos seus filhos como suas próprias. As adversidades dos seus filhos e filhas como as suas adversidades próprias, como é o caso dessa mãe que simplesmente tem empatia pela sua filha e se coloca no lugar dela. Graças a Deus pelas mães que agem assim. Continuando o nosso texto, descobrimos outro ponto importante. Em quarto lugar, também aprendo nesta passagem que a mulher cananeia foi uma mãe que entendeu a natureza do problema da sua filha. A mulher cananeia, em quarto lugar, foi uma mãe que entendeu a natureza do problema da sua filha. Leia comigo, por favor, Mateus 15, 22, parte C, que diz, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Perceba que essa mãe é uma mãe dotada de discernimento, de percepção. É uma mãe perspicaz, que sabe enxergar as coisas. Ela sabe que o problema da sua filha não é um problema de natureza física, de natureza psicológica, de natureza financeira, de natureza familiar, ou de qualquer outra natureza ou ordem. Mas sabe que é um problema de natureza espiritual. Há algum demônio ou demônios que estão possuindo a sua filha, e ela, a mãe, ela tem perfeita consciência disso, ela sabe disso. Ela é uma mulher que é perspicaz, é uma mulher que compreende as coisas. Meus irmãos, às vezes, falta a alguns pais, não só mães, estendendo agora aqui esse ponto também para englobar pai e mãe, às vezes falta a alguns pais esse tipo de discernimento acerca da natureza do problema que os seus filhos estão enfrentando. Alguns pais, por exemplo, eles demonizam o problema dos seus filhos, quando na verdade o problema deles é de ordem psicológica e não espiritual. Outros, ao contrário, psicologizam o problema dos seus filhos, quando na verdade o problema deles é de ordem espiritual e não psicológica, e assim por verso, né? Mas a história dessa mulher, dessa mãe, ensina aos pais a importância do discernimento no cuidado, na criação e no trato com os seus filhos. Pais, peçam a Deus discernimento no relacionamento de vocês com seus filhos, a fim de que vocês possam ajudá-los de forma adequada na resolução dos seus problemas, dos problemas deles, assim como essa mãe cananeia fez com a sua filha. Que Deus dê discernimento aos pais, às mães de forma geral, os demais, talvez tios, avós que lidam também com a criação dos seus filhos, netos e aquela coisa toda, que Deus dê discernimento, porque quando eu olho para essa mulher, percebo nela que ela é perspicaz, ela sabe a natureza do problema da sua filha, ela entende o que está se passando com ela, e ela busca ajuda de forma correspondente ao problema que a sua filha está tendo. É uma mulher que entende as coisas, ela compreende as coisas. Isso nos conduz a um quinto ponto, que é o seguinte: eu também descubro, meus irmãos, talvez esta seja uma das partes mais difíceis desse texto, sobretudo para quem sofre, Eu aprendo em quinto lugar que a mulher cananeia foi uma mãe que experimentou o silêncio de Jesus. A mulher cananeia foi uma mãe que experimentou o silêncio
de Jesus. Mateus 15, 23, parte A, diz isso, quando o texto nos ensina. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Que interessante, né? A mulher está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita uma, grita duas, grita três, grita quatro, grita cinco, grita 10 vezes, até os discípulos ficam amolados com aquilo, importunados. Eles falam: essa mulher está enchendo as paciências, manda ela embora, manda ela catar coquinho. Claro que o texto não diz isso, né? Catar coquinho seria melhor, manda ela catar uma tâmara, aí ficaria melhor, mais contextualizado ali na região, né? Mas, olha que interessante, ela clama, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Quem aqui já passou por uma dor, por um sofrimento de qualquer natureza, psicológico, emocional, espiritual, financeiro, familiar, talvez uma mistura de 2 ou 3 desses itens e tantos outros, sabe que quem sofre, independentemente do sofrimento, ele quer uma solução que é imediata, para já, não é isso? E aí nós oramos a Deus, pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos dê um livramento, só que aí lemos o texto, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Existem até estudiosos, e eu evidentemente não compactuo com eles, não concordo com eles. Existem estudiosos que dizem que Jesus aqui foi muito mal educado, o que evidentemente eu jamais poderia concordar com eles. Normalmente, outros teólogos, outros biblistas, outros exegetas, quando lidam com esse texto, entendem que Jesus ele ficou em silêncio, ou não agiu rapidamente na vida desta mãe, e por conseguinte na vida da sua filha, porque estava testando-a, ou provando-a, a fim de ensinar-lhe coisas que ela talvez jamais aprenderia se a resposta viesse de bate-pronto, se viesse de forma imediata. Eu sou propenso, meus irmãos, confesso, a concordar com esse tipo de leitura. Qualquer outra leitura, menos dizer que Jesus foi mal educado, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Mas, voltando para esse texto, de novo, o nosso quinto ponto é: a mulher cananeia foi uma mãe que experimentou o silêncio de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo, como eu mencionei agora há pouco, um mundo imediatista. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ser atendidas em suas necessidades na hora, em um mundo onde ninguém deseja esperar, e em um mundo onde as pessoas querem tudo para ontem. É mais ou menos assim ou não é? É algo mais ou menos semelhante a isso. Acontece, meus irmãos, acontece que com Deus as coisas não são bem assim. Se nem com os homens muitas vezes imaginemos com Deus, e Deus, ele obviamente está numa posição infinitamente melhor do que os homens. Ele é sábio, é santo, é misericordioso, é gracioso em todos os seus caminhos. Se Deus age assim, ele sabe o que faz, diferentemente do que pecadores fazem ou da forma como agem. Deus, ele frequentemente age de forma, como dissemos, diferente. Deus, ele não se encurva diante do nosso senso de urgência. Deus, ele não se dobra diante do nosso imediatismo. Deus, ele não se torna refém diante da nossa pressa. Deus, ele não se comove diante da nossa impaciência. Ele é Deus. E, portanto, ele sabe quando e se irá ou não nos atender. Por isso, nem sempre a nossa oração é atendida, por exemplo, na velocidade que gostaríamos. E por quê, pastor? Porque Deus age no tempo dele e não no nosso tempo, do jeito dele e não do nosso jeito, e ele age se quiser agir, quando quiser agir, da melhor maneira que assim desejar agir, se é que ele queira fazê-lo. Às vezes nós oramos, mas o céu permanece em silêncio, não é isso? Eu creio que isso não deve ter acontecido só comigo, deve ter acontecido com, eu diria que todo e qualquer verdadeiro cristão já deve ter experimentado isso. Nós oramos, mas o céu permanece silente. Clamamos, mas o Senhor não nos dá resposta nenhuma. Jejuamos, mas nada acontece. Meu irmão, diante deste cenário, ouse acreditar em Deus, ouse confiar em Deus, porque no tempo certo, se Ele assim desejar,
Ele poderá intervir na sua vida e transformar a sua história, a minha história, o nosso casamento, a nossa família e todas as demais coisas da nossa vida. Mas encaremos os fatos. Às vezes Deus ele permanece em silêncio, mesmo diante dos nossos maiores e mais profundos sofrimentos. Para nos ensinar, eu desconfio, lições que de outro modo jamais talvez aprenderíamos. Jamais aprenderíamos. Tem lições na vida que a gente só aprende dando cabeçada. Não tem jeito, é da natureza humana. É da natureza humana. Pais usam frequentemente essa pedagogia com os filhos, ou não? Temos vários pais e mães aqui nessa noite, não é isso? Às vezes o filho pede uma coisa, é um presente legítimo, seja uma comida, um doce, um bombom, um videogame, uma viagem, qualquer outra coisa. E o pai, a mãe, obviamente dependendo das condições de cada contexto, ele tem condições para dar na hora. Mas o que ele fala? Olha, se eu der agora, meu filho poderá ficar mal acostumado, poderá pensar que dinheiro cai do céu, que as coisas, se ele estala o dedo e cai na hora. O que eu faço? Eu vou falar para ele, olha, agora não dá, você vai ter que esperar mais alguns meses e tal. O pai tem condições, a mãe tem condições, mas ambos, pedagogicamente, querem ensinar para os filhos verdades, lições de vida que eles não aprenderiam de outra forma. Tem coisas que nós só aprendemos quando passamos por momentos ruins, ou difíceis, ou adversos, ou angustiantes, ou complexos na nossa vida. Eu já disse, acho que aqui para vocês mais de uma vez, que quando eu era pequeno, e eu tinha, não me lembro exatamente a idade, eu era bem pequeno, talvez 5 anos, 6 anos, talvez não mais do que isso. E minha mãe sempre falava para não colocar a mão no fogo, porque senão eu queimaria o dedo. Acontece que, na altura dos meus, então, 5, 6 anos, eu nunca tinha queimado o dedo, portanto, eu não sabia o que significava queimar o dedo. Isso aí quer dizer o quê? Eu não sei o que é isso, eu nunca tinha queimado para saber. E aí ela sempre fechava aquela tampa de vidro, né, que ali no fogão, e com jeito um dia ela deixou aberto e já tinha me falado várias vezes, tinha dado tapinhas na mão várias vezes para não fazer aquilo. Um dia ela acende a boca da frente e eu vejo aquela chama, né, amarelada, azulada, como a gente vê, e eu fiquei olhando, criança, e eu falei, é hoje que eu entro bem pelo cano, né? É hoje. E aí eu coloquei a mão, e aí foi um berreiro só, né? Aí saí gritando na casa, aí queimou minha mão, aí depois ela fez uma compressa com gelo, não sei mais o que aconteceu. Chorei, ela falou, agora você entendeu o que quer dizer queimar o dedo? Eu falei, agora sim. Né? Com aquela carinha de menino que é santo, mas é levado para chuchu, eu falei, agora eu entendo. Então, às vezes, meus irmãos, o céu permanece em silêncio, para nos ensinar lições que, se Deus nos atendesse na hora, nós jamais aprenderíamos. E percebam que o pedido dessa mulher anônima, dessa mãe anônima, é legítimo. A filha está endemoniada, ela vai até Jesus pedir-lhe o quê? Senhor, liberta minha filha. Tão simples quanto isso. Jesus poderia falar, vai lá, estalou o dedo, pronto, ela já está sã e salva. Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Eu fico pensando, como que pode? Mas a filha está endemoniada, ela está sofrendo, a mãe está sofrendo junto, a família está sofrendo. Acontece, todavia, entretanto, porém, que tem lições que nós só aprenderemos quando passarmos pelo vale da sombra da morte. Há lições que nós só aprenderemos quando experimentarmos talvez aquilo que filósofos e teólogos chamem de noite escura da alma. Momentos de angústia na nossa vida. Tem lições da vida, meus irmãos, que nós não aprendemos na bonança, só aprendemos no olho do furacão, só aprendemos no meio da tempestade. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Há momentos em que, por mais que nossos pedidos, orações e clamores sejam legítimos, sejam corretos, sejam bíblicos, sejam adequados, Deus simplesmente permanece num silêncio ensurdecedor. E nós ficamos questionando, mas Deus, o meu pedido é legítimo, por que o Senhor não ouve? Por que o Senhor não atende? Minha filha está passando mal, meu pai está passando mal. Eu estou para ser despejado, está tudo dando errado na minha vida, mas Senhor, por que o Senhor permanece quieto?
Às vezes, Deus faz isso, para nos ensinar lições preciosas, que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Essa mulher, por exemplo, eu tenho para mim que uma das possíveis lições que Jesus quis ensinar-lhe foi a lição da perseverança. Perseverança. Continuar. A gente vai perceber isso no restante do texto, é um dos últimos pontos. Calma que logo, logo nós chegaremos lá. Mas eu tenho para mim que essa é uma possível resposta para esse item. Continuemos. Em sexto lugar, também aprendo que a mulher cananeia foi uma mãe que experimentou a antipatia por parte dos discípulos de Jesus. Olha o negócio como começa a ficar feio. Jesus fica em silêncio. Deus não abre a boca para dar uma resposta. E aí, para ajudar, aqueles que seguem a Jesus são antipáticos. Vamos ler? Mateus capítulo 15, versículo 23. Lembram? Ela estava gritando. A forma do tempo grego dá a entender que ela estava gritando várias vezes. Olha a atitude dos discípulos diante disso. Mateus 15, 23, parte B. Então seus discípulos se aproximaram dele, do mestre de Jesus, e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus, essa mulher parece uma matraca, não para de falar. Parece que o disco ali ficou riscado, né? E fica naquela lenga-lenga, ela não para de pedir misericórdia, está enchendo as paciências. E eram discípulos de Jesus, viu? Eram crentes, ou aparentemente crentes, eram crentes. Meus irmãos, com frequência, preste bem atenção ao que eu vou te dizer, que é absolutamente importante. Com frequência, somos tentados a pensar que os maiores inimigos da obra de Cristo são os demônios, são os ímpios, são as tribulações, é o próprio Satanás, não é mesmo? Mas ao lermos esse texto, como vocês leram agora comigo, nós descobrimos que os inimigos da obra de Cristo podem ser às vezes, ou eu diria muitas vezes, os próprios discípulos de Cristo. Às vezes nós, seguidores de Cristo, somos os maiores empecilhos, somos os maiores obstáculos, somos os maiores problemas, somos as maiores pedras no sapato da obra de Cristo, porque nós atrapalhamos as pessoas de virem até Ele. Não é o diabo, não. Não são demônios, não é o governo, não é isso, não é aquilo. Às vezes nós somos problemas na vida dos ímpios e nós criamos dificuldades para que eles se aproximem de Jesus. Às vezes o problema somos nós. Somos nós. Quer ver só outra coisa interessante? Triste, mas interessante. Em Romanos 2, 24, Paulo diz aos judeus que não estão vivendo conforme a lei, conforme a Torá, conforme os valores do Antigo Testamento. Ele diz que esses judeus, por causa deles, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Isso está lá em Romanos 2, 24. O texto bíblico diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe o que isso significa? Como eu disse agora há pouco, isso significa que às vezes nós somos o pior marketing do Evangelho. Às vezes nós somos a pior propaganda do reino de Deus. E você sabe por quê? Porque às vezes agimos como esses discípulos de Jesus aqui do texto de Mateus 15 agiram. Nós acabamos afastando as pessoas de Cristo em vez de contribuirmos para aproximá-las dele. Quando eu falo sobre esse assunto, costuma vir à minha memória uma triste, mas ao que tudo indica, real história envolvendo Mahatma Gandhi, que eu já contei aqui para vocês em outras ocasiões. Mas apenas para citá-lo novamente, porque ela ilustra muito bem esse ponto. Conta-se que, certa vez, Gandhi, que estava já lendo a Bíblia e estava se tornando muito simpático ao cristianismo, sendo ele hindu, ele foi então um dia desejou participar de um culto numa determinada igreja. Mas quando ele chegou lá e ele subia as escadarias para ir ao templo, os possíveis diáconos, aqueles que estavam ali na entrada, assim que o viram, o reconheceram, ele era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, falaram: o que você quer aqui?
E ele, não, eu vim aqui para cultuar com vocês, eu vim aqui ouvir uma palavra. E enxotaram ele de lá e falaram, fora daqui, porque a igreja não é lugar para pessoas como você. Crente, diácono da igreja. Tempos depois, o missionário metodista Stanley Jones se encontrou com Gandhi e falou para ele, senhor Gandhi, o que o senhor pensa dos cristãos, do cristianismo? E Gandhi então teria dito a Stanley Jones, olha, eu gosto muito do vosso Cristo, mas desconfio que vocês cristãos se pareçam muito pouco com Ele. Muito pouco com Ele. Às vezes, meus irmãos, nós damos um péssimo testemunho. Às vezes nós afastamos as pessoas de Jesus, em vez de trazê-las para perto dEle. Às vezes nós agimos de uma forma em que fazemos tranquilamente o trabalho do diabo. Para que diabo? Para destruir as vidas das pessoas, se às vezes nós, discípulos de Jesus, afastamos as pessoas e agimos muito melhor do que o diabo. Com perdão pela franqueza, da honestidade e da sinceridade. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com o seu conforto. Olha, essa mulher, ela não para de gritar, ela está enchendo a nossa paciência. É fácil falar isso, quando não é a sua filha que está endemoniada. É fácil ser antipático com a dor do outro, quando a dor é do outro e não é sua. Quando não tem gente doente na sua família, quando não tem gente passando necessidades na sua família, quando o dinheiro é curto na sua família, isso é fácil dizer. Agora eu quero ver quando as dificuldades baterem à sua porta, para ver se você não vai agir como aquela mulher, ou pior ainda. Às vezes falta-nos empatia para com as pessoas que sofrem. Somos muito misericordiosos conosco mesmos, mas às vezes somos muito duros, muito rigorosos com aqueles que não são cristãos. Me perdoem a expressão, meus irmãos, mas deveríamos ter vergonha na cara. E eu estou me incluindo no pacote, amém? Não estou me excluindo não como se fosse alguém superior, estou falando para mim também. Que Deus nos ajude para prestarmos um serviço glorioso a Ele, não para sermos um desserviço para o reino dEle. Discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, dormiam com Jesus, acordavam, comiam com Jesus, faziam milagres com Jesus. Mas quando uma mulher veio gritando, se sentiram maus, importunados. Sabe por quê? Porque o problema não era deles. Quando o problema é nosso, a gente lida numa boa. Mas quando o problema é dos outros, falta-nos misericórdia às vezes. Somos antipáticos, somos cruéis, somos ruins. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Em sétimo lugar, também aprendo que a mulher cananeia foi uma mãe que adorou a Jesus, a despeito das circunstâncias desfavoráveis que ela enfrentou. Ela adorou a Jesus, a despeito das circunstâncias desfavoráveis. Leia comigo, por favor, Mateus 15, 25. A mulher veio, de novo, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Irmãos, essa mulher está desesperada. A situação dela é dramática. Ela não aguenta mais olhar para a filha e ver a filha possessa por demônio ou por demônios. É uma mãe que se preocupa com a filha. Que mãe não se preocuparia com a filha, com o filho? Ela de novo insiste e ela adora Jesus. Isso chama muito a minha atenção. Ela adora Jesus. Preste bem atenção a um precioso detalhe aqui, que eu quero compartilhar com você. Somente no final dessa história que lemos, isto é, mais precisamente falando em Mateus 15, 28, é que Jesus finalmente atenderá ao pedido da mulher cananeia e, portanto, curará a sua filha. É só no final do texto. Isto significa dizer que aqui, em Mateus 15, 25, a sua filha ainda continuava endemoniada, ela ainda continuava sendo atormentada por um demônio e, portanto, ainda continuava a sofrer. Mas diante de um cenário tão adverso, tão catastrófico, tão ruim, tão sombrio como este, como essa mãe agiu ou reagiu? O texto bíblico diz que ela adorou a Jesus de joelhos. Jesus, no primeiro momento, a ignorou, ficou em silêncio. Os discípulos de Jesus, uma bênção, entre aspas, queriam que ela fosse embora, não eram nem um pouco empáticos com ela. Diante disso tudo, Jesus não tinha atendido o pedido dela. Ela poderia falar, quer saber?
eu vou virar as costas, esse Jesus não está com nada, os discípulos dele não prestam, né, eu vou embora. Sabe o que ela faz? Ela adora a Jesus de joelhos. Às vezes, nós só adoramos a Deus depois de Ele ter atendido a nossa oração. Não é assim? Às vezes só adoramos a Deus após termos recebido dele uma cura, uma libertação, um livramento, uma bênção financeira, uma vitória no casamento, na saúde, na família e assim por diante. Porém, eu aprendo, meus irmãos, com a atitude dessa mãe cananeia, eu aprendo com a atitude dela uma importantíssima verdade bíblica. Qual é? Nós devemos adorar a Deus a despeito das circunstâncias. A despeito. Isso, aliás, me recorda o que está escrito no Salmo 34, versículo 1, onde o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Portanto, eu quero te encorajar, meu irmão, a adorar a Deus, mesmo quando o céu permanece escuro, mesmo quando a tempestade é intensa, mesmo quando o vale da sombra da morte parece interminável, mesmo quando a dor e o sofrimento parecem não ter fim. Aprendamos com essa mãe anônima a adorarmos a Jesus, a despeito das circunstâncias desfavoráveis. Adore a Deus. Ele ainda pode não ter atendido, mas Ele é poderoso para atender. Ele pode não ter feito até agora, mas Ele pode também fazer. Continue a adorá-lo. Os céus ainda continuam escuros, a tempestade ainda é tamanha, incrivelmente grande, Deus ainda não ouviu as suas orações, como é o caso desta mulher. Não reaja com raiva, continue a adorar a Deus. Porque Ele pode não ter feito nada até agora, mas Ele pode fazer daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, daqui a pouco Ele pode agir na minha e na sua vida. Então, no meio da dificuldade, adore a Deus e louve o seu nome e encurve-se diante da sua grandeza, como essa mãe anônima fez. Quantas lições maravilhosas aprendemos dessa mulher, hein? E era uma estrangeira, não era uma judia temente a Deus, era uma pagã, que ensina muito, muito a cada um de nós. 8ª e penúltima lição. Separamos aqui 9 lições, estamos na penúltima. Eu aprendo em 8º lugar, meus irmãos, que a mulher cananeia foi uma mãe, muito importante esse ponto. A mulher cananeia foi uma mãe que não se ressentiu diante da palavra de Jesus. A mulher cananeia foi uma mãe que não se ressentiu diante da palavra de Jesus. Vocês vão entender esse ponto na leitura dos versículos 26 e 27. Olha como Jesus lida com ela. Primeiro, Jesus permanece em silêncio. Lembram-se? Depois os discípulos dizem: manda embora. Depois Jesus chega e fala: eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Ou seja, o meu negócio é com Israel, não é com gentios. Depois disso tudo, olha só, versículos 26 e 27. Ele, Jesus, respondeu: não é certo, falando para a mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Versículo 27. Disse ela, porém, que mulher admirável: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que mulher, que mulher. Meus irmãos, para os judeus, os gentios eram considerados pessoas tão impuras, em termos ritualísticos, em termos cerimoniais, que às vezes eles eram associados aos cães, e por isso eram chamados de cachorros. Aqui a palavra grega traduzida como cachorrinhos, era um termo que se referia a cachorros de estimação, cachorros ali domésticos, do lar, e portanto era um vocábulo diferente daquele que era empregado para cachorros de rua, que reviravam nos lixos e assim por diante. Então o termo grego aqui usado refere-se a um cachorrinho de estimação, a um pet, vamos assim dizer, naquele contexto neotestamentário. No entanto, observe comigo mais uma vez algo interessante aqui. Preste muita atenção nisso, que agora é o momento onde nós vamos levar uma paulada de Deus por meio desse texto bíblico, uma exortação dele, mais uma por meio desse texto. Observe uma coisa interessante comigo aqui. Jesus compara a mulher cananeia a cachorrinhos, como judeus às vezes comparavam gentios a cachorrinhos, a cães.
Sabe qual foi a reação dessa mulher, dessa mãe? Essa mulher, essa mãe, ela não fica irritada, ela não fica magoada, ela não fica melindrada, ela não fica ofendida, ela não fica ressentida por ser comparada a um cachorrinho por Jesus. Em vez disso, ela entra no jogo de Jesus, ela entra na analogia de Jesus, ela entra na ilustração de Jesus, na comparação de Jesus e diz, parafraseando, abre aspas, ok, Senhor, já que eu não posso ter o pão dos filhos, já que não sou judia, me dê pelo menos as migalhas, os restos, as sobras que os donos dão aos seus cachorrinhos de estimação. Eu me contento com as migalhas da sua graça, desde que elas curem a minha filha. Não estou pedindo para que o Senhor me trate como uma filha. Eu não sou descendente de Abraão. Ok. Eu aceito a ilustração, a analogia, a comparação como cachorrinho, mas permita-me que eu e a minha filha comamos das migalhas da sua graça, porque a minha filha precisa ser curada. Que exemplo de mulher, que exemplo de mãe. Meus irmãos, há muitas pessoas nos dias de hoje que ficam ofendidas facilmente diante de certas palavras de Jesus. Aliás, João 6,66, nos diz que certa vez, depois de Jesus proferir alguns ensinos, ali os seus discursos, o texto bíblico de João 6,66, abre aspas, depois disso, muitos dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem uns discípulos de Jesus que é só a graça, né? Às vezes, entre os seguidores de Jesus, existem pessoas muito interesseiras, pessoas que se magoam com muita facilidade, pessoas muito melindrosas e que, portanto, não gostam de ouvir certas palavras, não gostam de receber correções e não gostam de receber determinadas exortações, porque qualquer coisa querem sair da igreja, qualquer coisa se magoam, qualquer coisa se ofendem, qualquer coisa acham ruim, qualquer coisa se ressentem e assim por diante. São pessoas que só gostam de ouvir sermões que massageiem os seus egos e que não confrontem os seus pecados de estimação. Mas, meus irmãos, mais uma vez, que Deus nos ajude a não sermos esse tipo de pessoa. Não somos melhores do que ninguém, mas que Deus nos dê graça para recebermos bem todas as palavras que vêm de Jesus. Essa mulher é um exemplo, não se magoa. Se fossem outras pessoas nos dias de hoje, me comparou um cachorrinho, estou saindo agora da igreja, não dou mais o meu dízimo, não me deu a paz do Senhor, estou fora. Me tratou, me olhou de esguio, não quero mais saber de você, acabou tudo. Tem gente que deveria vir a esse mundo com aquela embalagem de papelão, cuidado frágil. Ô gente dodói, me permitam usar uma terminologia contemporânea, o povo mimizento, dentro da igreja, como tem crente mimizento, se dói por tudo, se magoa por tudo, falou uma coisa, chegou para ele torto, não gosta, reclama de tudo. Irmãos, vamos aprender com essa mãe cananeia. Me comparou com um cachorrinho? Eu vou entrar na sua, Jesus, tá bom. Mas cachorrinhos também precisam se alimentar. E ainda que eles não comam o pão como um todo, eu me contento com as migalhas. Eu preciso das suas migalhas. Que mulher! Nada tira da sua mente o desejo de ver a sua filha curada. Nada faz ela perder o seu ânimo, nada. Ela quer ver a sua filha curada, colocou na sua cabeça que a sua filha será curada, tem fé de que a sua filha será curada, e sabe qual será o resultado da história? A filha dela será curada. Isso nos leva ao último ponto, nono e último ponto. Um ponto impressionante que vocês já devem ter percebido ao longo desse texto. Em nono e último lugar, a mulher cananeia foi uma mãe perseverante na busca do bem-estar da sua filha. Foi uma mulher perseverante. Eu vou ler alguns trechos que eu recortei, mas, por favor, leiam comigo para nós deixarmos bem inteirado o que eu quero dizer. Primeiro versículos 22 e 23, e depois 25 a 27. Primeiro 22 a 23. Uma mulher cananeia natural dali, isto é de Tiro e Sidom, veio a ele, a Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha
está endemoniado e está sofrendo muito, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. De novo, versículos 25 a 27. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mãe anônima é uma mulher excepcional. É uma mulher que possui uma perseverança incrível, fora da curva. Muitos, por muito menos, já teriam desistido. Como eu disse agora há pouco, especialmente diante de uma geração tão mimizenta como a nossa. E tem muitos crentes mimizentos, não é só gente do mundo não, viu? Tem muita gente na igreja que é cuidado frágil. Qualquer coisa se dói por tudo. Agora, observe comigo algumas coisas. Primeiro, essa mãe cananeia recebe o silêncio de Jesus, já vimos isso, não é? Ela clama a Jesus por misericórdia várias vezes, mas Jesus responde com o silêncio. Olha só. Em segundo lugar, ela é tratada com antipatia pelos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus pedem ao Senhor que a mande embora, porque ela os está importunando. Terceiro, Jesus diz que não foi enviado para os gentios, ele foi enviado para os judeus, para as ovelhas de Israel. Olha quantos foras. 1, 2, 3, quarto. Em quarto lugar, ela não é tratada como prioridade por Jesus, diante do ensino que Jesus está querendo ministrar ao coração dela, diante da aprovação que Jesus está submetendo-a, diante do teste ao qual Jesus está colocando-a, nesse sentido. Então, Jesus diz que a sua prioridade, como eu disse, são as ovelhas perdidas de Israel, e não os gentios, ou seja, não ela que vem ali da Fenícia. E além disso, Jesus compara essa mulher, como vimos, a um cachorrinho. Tudo bem, um cachorrinho, um pet, não um cachorro de rua, mas um cachorrinho. Contudo, apesar de todas essas barreiras, apesar de todos esses nãos, apesar de todos esses obstáculos, sabe o que nós vemos nesse texto? Ela insiste com Jesus para que este curasse a sua filha. Meu irmão, a mensagem de Deus para o nosso coração nessa hora é muito óbvia. Não desista. Seja perseverante na sua fé em Deus, crendo que Ele é poderoso para abençoá-lo, se Ele assim desejar, meu irmão. Não desista de crer em Jesus, por mais que a vida tenha te dado muitos nãos, por mais que o próprio Deus tenha dito não, num determinado momento, continue a crer no Senhor, continue a confiar no Senhor e a buscar a presença do Senhor. Quer ver só alguns exemplos que eu espero que Deus use para encher o seu coração? Abraão só se tornou pai com 100 anos de idade, conforme Gênesis 21, 5. Isaac orou durante 20 longos anos por Rebeca, para que ela pudesse engravidar, conforme Gênesis 25, versículos 20 a 21 e 26, parte B. A mulher que sofria de uma hemorragia ali nos evangelhos, ela demorou 12 anos para ser curada, conforme, por exemplo, Mateus e Marcos, no caso também, Marcos 5, 24 a 34. Uma judia anônima, que frequentava periodicamente a sinagoga, ela esperou 18 anos para ser liberta de um espírito de enfermidade, conforme Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. O paralítico do tanque de Betesda, ele aguardou 38 anos para poder andar, conforme João 5, versículos 1 a 15. Outro paralítico de nascença esperou 40 anos para poder caminhar pela primeira vez, conforme Atos 3, versículos 1 a 8 e Atos 4, 22. Portanto, aprendamos com essa mulher cananeia, com essa mãe exemplar, que perseverou na busca da cura de sua filha, porque ela acreditava que Jesus podia curá-la. Eu não sei há quanto tempo você tem precisado de uma resposta de Deus, de uma intervenção celestial na sua vida, de uma resposta talvez por cura, por uma porta aberta, por alguma coisa que eventualmente te incomode, uma doença, alguma outra coisa, seja lá qual for a sua ordem, o seu tamanho, a sua grandeza.
Creia em Deus, confie em Jesus, persevere em acreditar nele, porque ele é poderoso para ouvir as minhas e as suas orações, o meu e o seu clamor, o meu e o seu grito, como ouviu o grito dessa mulher cananeia. Deus é poderoso para fazê-lo, mas que ele nos dê graça para perseverarmos e não esmorecermos diante dos primeiros obstáculos que se nos apresentarem à frente. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos sobre 9 lições acerca da mulher cananeia. Aprendemos em primeiro lugar que a mulher cananeia foi uma mãe que viu o drama pessoal de sua filha conduzi-la até Jesus. Às vezes os nossos problemas são usados por Deus para nos atrair até Ele mesmo. Segundo, a mulher cananeia foi uma mãe que não mediu esforços para ajudar a sua filha, graças a Deus pelas mães que assim agem. Terceiro, a mulher cananeia foi uma mãe que se solidarizou com a dor da sua filha. Ela disse: tenha misericórdia de mim, porque a dor da sua filha era a dor dela também. Quarto, a mulher cananeia foi uma mãe que entendeu a natureza do problema da sua filha, sabia que o seu problema era de ordem espiritual e não psicológica, e por isso pediu para que Jesus expulsasse aquele demônio ou demônios. Quinto, a mulher cananeia foi uma mãe que experimentou o silêncio de Jesus. Aguente firme, meus irmãos, aguentemos. Às vezes o céu pode permanecer silente, mas na sequência Deus pode, se assim Ele desejar, Ele tem poder para tal, Ele pode nos ouvir. Sexto, a mulher cananeia foi uma mãe que experimentou a antipatia por parte dos discípulos de Jesus. Que Deus não nos ajude a não agirmos desse jeito, a sermos mais simpáticos e empáticos para com a dor e o sofrimento dos outros. Sétimo, a mulher cananeia foi uma mãe que adorou a Jesus a despeito das circunstâncias desfavoráveis. Jesus nem tinha ainda atendido ao seu pedido, ao seu clamor, mas ela já caiu diante dele de joelhos adorando. Oitavo, a mulher cananeia foi uma mãe que não se ressentiu diante da palavra de Jesus. Meu irmão, para de ser mimizento. Para de se machucar por qualquer coisa, de ficar dodói por qualquer coisa. Para com isso. Para de se ofender tão facilmente. Nada pode acontecer errado que se ofende com a maior facilidade do mundo. Para com isso. Que Deus te dê maturidade, nos dê maturidade. Nono e último lugar, a mulher cananeia foi uma mãe perseverante na busca do bem-estar da sua filha. Que Deus nos ajude a não entregarmos os pontos já de cara quando passarmos por momentos ruins na vida. Que Deus nos dê graça para perseverarmos nos caminhos dEle, nas coisas dEle, no reino dEle e para a glória dEle. Amém? Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. E mais uma vez, parabéns aí às mamães, às presentes, às futuras, e que Deus lhes dê essas mesmas atitudes dessa mãe anônima cananeia. Que Deus deu a cada um de nós, na verdade, homens também, a cada um de nós aqui nesta noite, essas atitudes, graça para colocá-las em prática em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Gostaria de te convidar agora para orar comigo, já que Deus falou com você por meio dos louvores, falou com você por meio, espero eu, desta mensagem, que Deus nos ajude para que venhamos a internalizá-la e colocá-la em prática. Amém? Não nos enganemos a nós mesmos com falsos discursos, já nos adverte Tiago. Que Deus nos ajude a sermos cumpridores e não apenas meros ouvintes da palavra. Pai, nós queremos louvar o seu nome nesta hora. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso entendimento, nesta noite, neste contexto. Obrigado, Senhor, pela vida desta mãe anônima, desta mulher ali, Fenícia, Senhor. Muito obrigado pela vida dela. Não sabemos o seu nome, mas somos persuadidos, somos abençoados, profundamente abençoados, pelo exemplo de mãe
que ela teve, pelas atitudes que ela tomou como mãe, demonstrando amor pela sua filha, cuidando da sua filha, protegendo a sua filha, não esmorecendo, mesmo depois de ter enfrentado vários obstáculos. Ajude-nos a agir assim, mesmo quando o Senhor fica em silêncio, como ficastes diante de Jó durante 37 capítulos do livro. Durante os 37 primeiros capítulos, quando lemos o texto, vemos que o Senhor não dirige nenhuma palavra ao próprio Jó, mas apenas a partir do capítulo 38. Às vezes, sabemos, ó Deus, que o mesmo acontece com a nossa vida. Experimentamos o seu silêncio, que nos dói também, nos machuca. Mas ajude-nos a termos ciência de que o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe quando faz, com quem faz, aliás, se faz. O Senhor é todo sábio, é todo poderoso. O Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus inigualável, e portanto nós confiamos em Ti, nas Suas ações e na Sua providência. Pai, não sei se algum ou alguns irmãos aqui presentes estejam passando por alguns problemas particulares ou particularmente difíceis em suas vidas. Talvez tenhamos algumas pessoas assim aqui hoje. Eu te peço, ó Deus, que assim como o Senhor, filho de Davi, teve misericórdia dessa mãe cananeia, dessa mãe fenícia, e curou a sua filha da possessão demoníaca, que o Senhor cure também essa mãe hoje aqui presente, esse pai, esse filho, esse visitante, esse irmão, essa irmã. Que o Senhor haja em nossas vidas, ó Pai, na vida daqueles que depois talvez entrarão em contato com essa mensagem. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Nós precisamos do seu toque, precisamos do seu agir, precisamos da sua intervenção em nossas vidas e também por meio delas, através delas. Ah, Senhor, ah, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta mãe aqui presente que talvez esteja sofrendo, deste filho, desse casamento, Senhor, que está quase, Senhor, se desfacelando. Tenha misericórdia desse casal, dessa família, dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor entre com a sua providência, curando, libertando, abençoando, transformando, restaurando, Senhor, como o Senhor fez na vida desta mãe, e mais especialmente ainda na vida da sua filha. Ah, Senhor, carecemos do seu agir em nossa vida, precisamos da sua presença, precisamos do seu milagre. Haja em nossa vida, por favor. É o que nós te pedimos nesta noite, agradecidos, porque cremos na sua intervenção, no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, se assim o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém.